10h30 em ponto, o mais assistido do estado de Mato Grosso chega com tudo. Com uma grande operação contra um grupo criminoso que montou uma verdadeira rede de fornecedores para abastecer o tráfico de drogas. A gente sempre se pergunta, onde é que essas bocas de fumo conseguem abastecimento? Onde é que essas bocas de fumo espalhadas por aí, no fundo de uma casa, no fundo de um quintal, de um terreno, próximo a um viaduto, perto de uma escola, de uma igreja, onde é que essas bocas conseguem produto? Quem abastece as bocas de fumo de Cuiabá, Várzea Grande região? Segundo as investigações, a quadrilha atuava de forma estruturada. E eu já posso imaginar o tamanho da estrutura, né? Na distribuição de maconha, a erva do capiroto, drogas sintéticas em Cuiabá e também em Brasília. Opa! Chegamos ao Planalto Central, mas que coisa! As drogas sintéticas que muitas vezes são vendidas como, entre aspas, inofensivas. Isso em festas e eventos, principalmente nos dias que terminaram, né? Período de carnaval, como a gente mostrou ontem, também tem o poder de destruição, minha gente. Destruição. Destruir aquele que usa. O poder de destruir as famílias, porque pode causar dependência rápida. Dependência rápida. Além de sérios problemas de saúde, tá? A polícia aponta que o esquema funcionava como uma engrenagem, mas não era tão bem organizado. Faltou óleo nessa engrenagem aí, viu? Porque a polícia fechou o cerco. Uma hora vocês caem. E ali você já imagina a divisão de tarefas, né? Tarefas, logística, para fazer essa droga circular aqui no estado de Mato Grosso, também circular em Brasília. Agora, como é que chegava, hein? E essa ponte tem a ver com a fronteira, tem a ver com a Bolívia. Cuiabá, Brasília. É esse o caminho? Ué, mas antes de chegar a Brasília, passa por Rondonópolis. Não é? Se for por outro lado, chega lá em Barra do Garças, Aragarças. Pode passar por Campo Grande ou desvia a rota de Campo Grande e vai direto para Brasília. Como é que essa droga toda chegava aí? Como acontecia essa logística, por quais meios? Opa, esse prédio aí é conhecido, hein? Aquele prédio ali de vidros azuis, eles estão saindo de um apartamento e deu de frente pro prédio. Ali não é Bosque da Saúde? A Avenida do CPA. Aquela imagem ali, Bico, aquela imagem chamou a atenção, a gente acabou de receber. Tanto as informações superficiais, nossa equipe que já está em loco, na DENARC, aguardando aí mais detalhes. As notinhas de 100, as notinhas de 50. Ô, Bico, a imagem lá do prédio, Bico. Certo. Agora que eu vi. Ali tem uns predinhos. Esse residencial aí é famoso. Como diria papai, chomano, é uma mistura de gaúcho com cuiabanês, Esse predinho é conhecido, muito conhecido. Ao lado desse prédio funcionava uma das maiores churrascarias da história de Cuiabá. Sinto saudade até hoje do churrasco gaúcho, Agora que eu identifiquei ali, olha lá, Coitê, a árvore na frente. Olha lá a calçada, olha a grade ali. Não acredito. E o que esse prédio tem a ver com a história toda? Estava servindo para guardar lá, armazenamento, ponto de distribuição. Mas ali, de cara para a obra do BRT, não é possível. Atenção, audiência do Cadeia Neles. Atenção a galera do Pé Rachado que estava esperando a novidade do Cadeia Neles de hoje. Cadê a galera do Pé Rachado? Já está comigo aí também? Pessoal do Instagram, das redes sociais? Diretamente da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, a DENARC. Traz aí a novidade do Cadeia Neles para hoje. Aê! Boa! Alexandre Ferreira, o Ferreira do Cadeia. Falaram nos bastidores, o Xandão do Cadeia. Eu falei, opa, pera aí, turma. Nosso Alexandre Ferreira
Nosso mais novo contratado, reforço de peso da equipe do Cadeia Neles 2026, chega com tudo, com as informações sobre o fechamento de boca de... Não acredito, não é possível. Alexandre, é você. Bom dia. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua trajetória nessa casa que é sua, né? E o bom filho, a casa retorna. Bom trabalho para você, meu irmão. Fala, meu amigo Daniel, bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Cadeia Neles, aqui pela TV Vila Real. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a nossa direção do Grupo Gazeta de Comunicação pela oportunidade e por confiar no meu trabalho, fazendo e trazendo o jornalismo policial aqui para o Cadeia Neles. Bom, sobre esse caso, não é um grupo criminoso, são várias pessoas que faziam tráfico de droga de maneira independente, tanto aqui em Cuiabá, quanto também lá em Brasília, no estado de Goiás. Ao todo, foram 20 mandados de prisão, ao todo foram 20 ordens judiciais, entre elas 10 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, tanto aqui em Cuiabá, quanto também lá em Brasília. E para poder falar um pouco mais sobre isso, para você, nossa audiência que nos acompanha aqui pelo Cadeia Neles, para explicar um pouquinho sobre essa história toda, aqui ao meu lado está o delegado Ronaldo Binotti, responsável pelas investigações, e ele vai explicar para a gente como que foi a ação da polícia até chegar nesses criminosos. E detalhe, já foram cumpridos praticamente todas as ordens de busca e apreensão e as ordens de prisão, e algumas pessoas já foram presas. Na verdade, quase todas as pessoas foram presas, né, delegado? Explica pra gente, então, como que foi a ação da polícia. Bom dia para o senhor. Bom dia. Essa ação de hoje é um desdobramento da Operação Doce Amargo. Essa investigação começou no ano de 2024 e a deflagração de hoje da Operação Hidra se deu em razão de novos investigados que apareceram ao longo daquela investigação inicial. A gente descobriu uma rede de fornecedores para usuários daqui de Cuiabá e de Brasília, e com base nisso a gente representou pelas ordens judiciais de prisão e busca e apreensão. Aí, na manhã de hoje, a equipe da DENARC aqui, com apoio de outras unidades como DECOR, DEFAS e GCCO, cumpriu esses mandados de prisão. Foram cumpridos ao todo 9 mandados de prisão, 7 aqui em Cuiabá e 2 em Brasília. A gente está com um indivíduo foragido apenas. No cumprimento desses mandados de busca, a gente conseguiu encontrar diversos entorpecentes dos mais variados tipos, incluindo cogumelos alucinógenos, maconha das mais variadas espécies e também cocaína. Esses indivíduos já foram trazidos aqui para a DENARC, para a sede da DENARC, já foram interrogados e, em seguida, serão encaminhados para a audiência de custódia. Delegado, como que funcionava o esquema de tráfico de drogas? Como que funcionava essa situação? Esses indivíduos que foram presos hoje, eles comercializavam drogas na modalidade delivery, eles já estão sendo acompanhados há bastante tempo, alguns deles são também alvos de outras investigações aqui da unidade. Os usuários entravam em contato normalmente via celular, faziam os pagamentos dos entorpecentes por meio de Pix, e a gente, com base nisso, a gente conseguiu identificar todos esses membros que estavam fazendo esse fornecimento, esse grupo que foi detido hoje. Você bem falou aí, esses indivíduos, eles não eram ligados diretamente um com o outro, eles eram traficantes independentes e forneciam para os mais variados tipos de usuários aqui na cidade. Então, essa ação da polícia foi baseada mesmo nessa operação, uma mulher que foi alvo de uma operação passada da Polícia Civil, e aí, investigação no celular dela, descobriram-se vários outros fornecedores, vários traficantes, e no final ela era uma usuária de drogas. Sim, as investigações aqui da DENARC, elas normalmente não acabam em si mesmas, sempre há desdobramentos daquela ação original. Dessa vez não foi diferente. A operação hoje, como eu disse, é derivada da Operação Doce Amargo, em que uma das investigadas na época, a gente descobriu que ela não era de fato traficante de drogas, mas sim usuária, e com base na análise dos elementos de investigação, a gente chegou a esses fornecedores de drogas para essa menina. E com base nisso, a gente conseguiu levantar mais informações e esclarecer diretamente, cabalmente,
a função de cada um desses indivíduos no tráfico de drogas, tanto aqui em Cuiabá como em Brasília. Isso que eu ia perguntar para o senhor, desculpa te interromper. Qual que é a ligação desse tráfico aqui em Cuiabá com a cidade de Brasília? Não eram comercializadas drogas aqui de Cuiabá para Brasília ou de Brasília para Cuiabá. Essa indivíduo que estava sendo investigada anteriormente em sede da Operação Doce Amargo, ela viveu um tempo lá em Brasília e com base nisso, com base na mercancia de drogas, na compra de entorpecentes dela lá em Brasília, a gente chegou a 2 fornecedores dela que tiveram os mandatos cumpridos hoje. Um indivíduo já estava, inclusive, preso por tráfico de drogas e o outro que estava solto, que estava nas ruas. A gente conseguiu achar uma quantidade significativa de entorpecentes e ele está sendo autuado também em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Então, enquanto ela morava em Brasília, ela já tinha os fornecedores de droga para ela fazer o consumo da droga. Depois que ela se mudou aqui para Mato Grosso, especificamente para a nossa capital, para Cuiabá, ela fez então um novo catálogo de fornecedores de drogas, digamos assim. Sim, ela era uma usuária quanto mais, usava dos mais variados tipos de entorpecente, por isso que a gente conseguiu chegar em investigados que faziam tanto comércio de maconha, da maconha tradicional, como das espécies diferentes de maconhas, derivadas da maconha, cocaína e também cogumelos alucinógenos. Com base nisso, em razão dela consumir diferentes tipos de entorpecente, a gente chegou nesse grupo variado de fornecedores também. Falando sobre os cogumelos alucinógenos, é um pouco curioso, né, delegado? Vocês aprenderem cogumelos alucinógenos nas imagens divulgadas também pela Polícia Civil para a imprensa, a gente consegue ver também que muitos dos cogumelos estavam ali em fase de plantação e outros também já estavam embalados, desidratados para serem vendidos. Como que esses cogumelos eram utilizados e por que também é crime comercializá-los? Esses cogumelos têm um efeito alucinógeno, e a proibição deles está prevista na portaria da Anvisa, que regulamenta as substâncias que são consideradas entorpecentes. A casa desse indivíduo que a gente entrou, inclusive eu fui nessa casa com uma equipe daqui da DENARC, a gente encontrou uma estufa grande. Isso foi aqui em Cuiabá? Em Várzea Grande. Várzea Grande. Esse foi o único alvo que foi em Várzea Grande. A gente encontrou uma estufa grande em pleno funcionamento, era uma kitnet com várias outras casas, com várias outras kitnets lado a lado, mas essa estufa estava em pleno funcionamento, era 5h30 da manhã, e a gente encontrou ela acesa, o cultivo a todo vapor dos cogumelos, essa parte plantada. A outra parte que já estava embalada a gente encontrou na geladeira, e com base nisso, nesses variados entorpecentes, também havia maconha naquela kitnet. A gente deu voz de prisão em flagrante e deu cumprimento ao mandado de prisão que já havia sido expedido contra o rapaz. Existe algum número estimado do tanto que essas pessoas de modo independente, que esses traficantes de modo independente, poderiam ter movimentado com a venda de drogas? A gente não foi ainda para a apuração financeira desses indivíduos, a gente não tem essa informação, a gente não quebrou o sigilo bancário nem sigilo fiscal nessa investigação específica, e é difícil a gente mensurar esse número. Qualquer número que eu falasse para vocês aqui seria uma invenção da minha cabeça. Mas o volume era significativo, até porque eram indivíduos, alguns deles de classe social até elevada. Então, para eles fazerem a movimentação financeira normal, típica deles, e estarem metidos no tráfico de drogas, era porque, de fato, eles conseguiam angariar recursos consideráveis na mercancia de entorpecentes. E além das drogas, o que mais que foi apreendido pela polícia? A gente, num dos alvos, a gente conseguiu encontrar 2 armas de fogo, um revólver e uma pistola, e esse indivíduo também foi trazido aqui em cumprimento do mandado de prisão e também por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Então, são 2 crimes autônomos aí que esse indivíduo vai responder. Os outros, cada um na medida de sua responsabilidade. Todos maiores de idade, delegado? Todos maiores de idade, não havia nenhum menor nessa investigação. Atípico isso aqui, né? Até porque quando a gente está investigando organizações criminosas, a gente tem mais a presença de menores, mas nesse caso, como a gente não estava investigando, o caso investigado não se tratava de investigação sobre integrantes de facção criminosa, a gente não teve a presença de menores nessa investigação. Perfeito.
Perfeito. Delegado, para a gente poder finalizar, dessas pessoas que foram presas, foram 9 pessoas presas então, né? Falta um mandado ainda para ser cumprido, um mandado de prisão, e os outros 10 mandados de busca e apreensão também já foram cumpridos. Essas pessoas que já foram presas pela polícia nessa operação, elas vão responder por quais crimes? A princípio, por tráfico de drogas, como eu disse, na situação do indivíduo que possuía arma de fogo na sua casa, também ele vai responder por posse de arma de fogo, de uso permitido. E no decorrer das investigações, com as análises que a gente vai fazer ainda nos aparelhos apreendidos e outros elementos de informação, pode ser que a gente indicie eles também por associação para o tráfico, mas isso aí vai depender dos desdobramentos da investigação. Agora a gente tem 30 dias para concluir o inquérito policial, prorrogáveis por mais 30, então pode ser que no final de tudo a gente indicie por outros crimes, mas a princípio por tráfico de drogas. E eles já tinham passagem pela polícia? Alguns deles com passagem pela polícia, outros não. Passagem por quê? Por tráfico de drogas também e crimes variados. Perfeito. Delegado, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Bom, um grupo de traficantes, então, que agia de forma independente, tráfico independente, aqui em Cuiabá e também em Brasília, aí grupo desencadeado e preso, né? Preso diante desta operação da Polícia Civil aqui do estado de Mato Grosso.